Quando meu marido morreu, minha nora contratou o melhor advogado para ficar com toda a herança. Perdi tudo. A empresa, a mansão, o dinheiro. Só me restou uma cabana velha. Essa espelunca é a sua cara, zombou minha nora. Um dia encontrei um idoso com um cachorrinho tremendo de frio. Então, lhe dei a cabana de presente. No dia seguinte, ele me procurou. Você não vai acreditar no que eu encontrei debaixo do tapete. Meu marido havia planejado tudo. Que bom ter você aqui. Siga minha história até o final e comente de que cidade você está me vendo. Assim poderei ver até onde minha história chegou. Meu nome é Adriana e tenho 62 anos. Durante 36 anos, acreditei que conhecia minha família. Eu estava errada. Tudo começou a desmoronar no escritório do Dr. Camargo, no 23º andar do edifício mais elegante da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O ar-condicionado funcionava tão forte que meus dentes batiam. Mas não era só por causa do frio. Era fevereiro, exatamente um mês após o funeral de Gustavo, meu marido. Eu estava sentada em uma cadeira de couro preto que rangia a cada movimento. À minha esquerda, Carlos, meu filho de 34 anos, mexia no celular como se nada daquilo importasse. À minha direita, Giovana, minha nora de 30 anos, vestia um tailleur preto de grife que provavelmente custava mais do que meu carro. Suas unhas perfeitas tamborilavam na mesa de mogno enquanto esperávamos. O Dr. Camargo era um homem magro com óculos dourados que refletiam as luzes da cidade. Ele abriu uma pasta grossa e pigarreou. Bem, vamos proceder com a leitura do testamento de Gustavo Bittencourt. Eu me inclinei para a frente. Durante 36 anos de casamento, Gustavo e eu construímos tudo juntos. A empresa de importações que começou na garagem da nossa primeira casa e que agora valia 15 milhões. A linda mansão no Morumbi, onde criamos Carlos. As economias, os investimentos, uma vida inteira de trabalho em conjunto. Camargo começou com as formalidades legais, mas meus olhos se fixaram em Giovana. Havia algo na sua postura, na maneira como estava sentada, tão ereta, como se esperasse algo específico. Carlos mantinha os olhos grudados no celular, evitando me olhar. A empresa familiar, Bittencourt Importações, leu Camargo, divide-se em partes iguais entre Carlos Bittencourt e Adriana Bittencourt. Suspirei aliviada. Era o que eu esperava. Mas então Camargo continuou. No entanto, existe uma cláusula especial redigida 6 meses antes do falecimento do Sr. Bittencourt. Meu estômago encolheu. 6 meses. Gustavo havia mudado o testamento 6 meses antes de morrer e nunca me mencionou. Devido às circunstâncias especiais da família, continuou Camargo, e considerando o futuro da próxima geração, Carlos Bittencourt receberá 70% da empresa. Adriana Bittencourt receberá os 30% restantes. Senti como se tivesse levado um tapa. Circunstâncias especiais? O que isso significa? Camargo me olhou por cima dos óculos. Aparentemente, seu esposo considerou que Carlos, sendo o herdeiro natural e tendo uma família jovem para sustentar. Gustavo e eu construímos essa empresa juntos, interrompi, minha voz tremendo. Eu trabalhei dia e noite por 30 anos. Carlos finalmente tirou os olhos do celular. Mãe, o pai estava pensando no futuro. Eu e a Giovana temos planos de expansão para o negócio. Era a primeira vez que ele falava diretamente comigo desde que chegamos. Seus olhos, que costumavam ser calorosos, agora pareciam distantes. Mas isto não termina aqui, continuou Camargo. Em relação à residência familiar no Morumbi, meu coração batia tão forte que pensei que todos na sala poderiam ouvir. Aquela casa não era só um imóvel. Era onde Carlos tinha dado os primeiros passos. Onde Gustavo e eu havíamos celebrado cada aniversário. Onde tínhamos planejado envelhecer juntos. O imóvel, avaliado em 12 milhões, passa integralmente para o nome de Carlos Bittencourt. Desta vez, não pude conter um gemido. Integralmente. Gustavo me deixou sem casa.
Camargo seguiu lendo como se estivesse recitando uma lista de compras. As contas bancárias conjuntas se dividem: 60% para Carlos, 40% para Adriana. Os veículos, o Mercedes e o BMW, ficam com Carlos. O Toyota fica com Adriana. Giovanna se inclinou para a frente, seus lábios se curvando em algo que não era exatamente um sorriso. É só até você se estabilizar, Adriana. Eu e o Carlos estávamos conversando sobre isso. Conversando sobre o quê? Minha voz soava estranha, como se viesse de longe. Bom, Carlos pigarreou. Obviamente você não pode viver sozinha naquela casa enorme. É muito cara para manter. E, francamente, você já não tem idade para... Já não tenho idade para o quê? As palavras saíram mais alto do que eu pretendia. Giovanna colocou a mão sobre a de Carlos em um gesto que parecia protetor, mas que, aos meus olhos, parecia calculado. O que o Carlos quer dizer é que encontramos um lugar perfeito para você. Um apartamento na Vila Mariana. Muito confortável, perto... Não! Levantei-me tão rápido que a cadeira rangeu. Eu não vou me mudar para apartamento nenhum. Aquela é a minha casa. Camargo pigarreou incomodado. Senhora Bittencourt, há mais um imóvel mencionado no testamento. Sentei-me devagar, sentindo-me tonta. O que mais poderia haver? Existe uma pequena cabana na Estrada da Cantareira, na zona rural de São Paulo. Esta propriedade fica integralmente em nome de Adriana Bittencourt. Eu pisquei. A cabana velha que Gustavo comprou há anos e que nunca usamos? A mesma, confirmou Camargo. Segundo os registros, foi avaliada em R$ 150 mil. Um silêncio estranho preencheu o escritório. Então, Giovanna começou a rir. Era uma risada aguda, cristalina, que ecoava nas janelas do 23º andar. Essa espelunca é a sua cara, exclamou, sem se incomodar em disfarçar a diversão. É perfeita, Adriana. Velha, abandonada, esquecida. Carlos não riu, mas também não me defendeu. Ficou sentado, olhando para o lado, como se de repente a vista da cidade fosse fascinante. Giovanna, eu disse em voz baixa. Essa cabana pode ser velha, mas meu marido a comprou por algum motivo. Sim, ela retrucou, enxugando as lágrimas de tanto rir. Provavelmente se sentiu culpado por te deixar praticamente sem nada, e pensou que pelo menos você deveria ter um teto. Camargo fechou a pasta com um ruído seco. Bem, isto conclui a leitura do testamento. Os documentos de transferência estarão prontos na próxima semana. Fiquei sentada vendo Carlos e Giovanna se levantarem. Eles conversavam em voz baixa sobre planos para a empresa, sobre mudanças que queriam fazer na casa, como se eu não estivesse ali. Mãe, Carlos finalmente se dirigiu a mim. Precisamos que você desocupe a casa antes do fim do mês. Eu e a Giovanna queremos reformar antes de nos mudarmos de vez. Antes do fim do mês? Repeti as palavras como se estivessem em um idioma estrangeiro. Carlos, isso é em 2 semanas. É tempo suficiente, interveio Giovanna. Não é como se você tivesse muita coisa para encaixotar. Naquela noite, de volta à minha casa, na casa que já não era minha, caminhei pelos corredores em silêncio. O eco dos meus passos soava diferente, como se a casa já soubesse que não me pertencia. O aroma das gardênias que Gustavo havia plantado no jardim entrava pelas janelas abertas, mas agora cheirava a despedida. Sentei-me na beirada da nossa cama, a cama onde Gustavo havia morrido pacificamente enquanto dormia, e tentei entender o que havia acontecido. Como eu tinha chegado até ali, como a mulher que havia construído um império ao lado do marido tinha terminado praticamente sem nada. No criado mudo, ao lado da minha parte da cama, estava a última foto que havíamos tirado juntos. Gustavo tinha o braço em volta dos meus ombros. Nós dois sorríamos. Eu usava o anel de casamento que ele me deu 36 anos atrás, um simples aro de ouro com pequenos brilhantes que ele comprou quando ainda não tínhamos dinheiro para luxos. Tirei o anel e o segurei contra a luz. Era a única coisa de valor que me restava, além daquela misteriosa cabana que eu nem lembrava de ter visitado. No dia seguinte,
Enquanto embalava meus pertences em caixas de papelão que Carlos havia trazido para me ajudar, encontrei uma chave antiga na gaveta do escritório de Gustavo. Era dourada e pequena, diferente de todas as outras chaves da casa. Quando perguntei a Carlos sobre ela, ele deu de ombros. Nem ideia. O pai tinha muitas chaves estranhas. Giovanna, que estava medindo as janelas para cortinas novas, nem sequer se virou. Provavelmente é dessa cabana horrível. Você deveria jogá-la junto com o resto do lixo velho. Mas algo me fez guardar a chave na bolsa. Talvez fosse puro sentimentalismo, ou talvez fosse a última coisa que me conectava com os mistérios do meu marido. 2 semanas depois, enquanto carregava a última caixa para o meu Toyota, Carlos se aproximou de mim. Por um momento pensei que talvez ele tivesse percebido a injustiça da situação, que talvez o filho que eu havia criado com tanto amor finalmente apareceria. Mãe, ele disse, evitando meu olhar. Isto é para o seu próprio bem. A cabana vai ser boa para você. É mais o seu estilo agora. Olhei em seus olhos procurando algum rastro do menino que costumava me abraçar quando tinha pesadelos. Do jovem que me ligava todo domingo da faculdade só para ouvir minha voz. Mas esse menino já não estava ali. Meu estilo? Perguntei suavemente. Giovanna apareceu na porta da frente com um sorriso triunfante. Finalmente! Já era hora de você se mudar. Temos tantos planos para esta casa. E então me dei conta de algo que eu deveria ter visto há muito tempo. Meu próprio filho havia escolhido o lado da esposa em vez do meu. A cabana era pior do que eu me lembrava. Dirigi meu Toyota pela estrada da Cantareira até encontrar o número KM 145. A estrada de terra que levava à propriedade estava cheia de buracos que faziam o carro tremer inteiro. Quando finalmente parei em frente à estrutura, tive que respirar fundo antes de sair. A tinta branca tinha descascado tanto que a madeira cinza aparecia por toda parte, como se a casa tivesse uma doença de pele. O telhado de zinco tinha manchas de ferrugem que pareciam lágrimas escuras escorrendo pelo rosto de um idoso. A pequena varanda da frente inclinava-se perigosamente para a esquerda, e os degraus gemeram sob o meu peso quando subi em direção à porta. A chave dourada que encontrei no escritório de Gustavo encaixou-se perfeitamente na fechadura. A porta abriu com um rangido que me arrepiou a pele. O interior cheirava a umidade e abandono. Meus passos ecoavam no piso de madeira que estalava a cada movimento. Havia apenas 3 cômodos, uma sala pequena, um quarto e uma cozinha minúscula. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos que pareciam fantasmas esperando para serem acordados. No centro da sala, havia um tapete persa que deve ter sido lindo um dia. Agora, estava desbotado, com bordas desfiadas e manchas que falavam de décadas sem manutenção. Mas havia algo familiar nele, como se tivesse pertencido a outra época da minha vida. Sentei-me no único sofá que não estava coberto, um velho reclinável de couro rachado, e olhei em volta. Era tudo o que me restava. 62 anos de vida, 36 anos de casamento, e eu havia terminado em uma cabana de 150 mil liares caindo aos pedaços. Peguei meu telefone e disquei o número de Carlos. Tocou 5 vezes antes de ele atender. Mãe, estou ocupado. O que você precisa? Eu já estou na cabana. Eu disse, tentando manter minha voz estável. Carlos, isto é inabitável. Eu não posso morar aqui. Um suspiro pesado veio do outro lado da linha. Mãe, não dramatiza. É só limpar um pouco. E o telhado está com goteiras. A eletricidade parece dos anos 60 e cheira como se algo tivesse morrido aqui. Olha. A voz dele ficou impaciente. Eu e a Giovanna já gastamos 5.000 hires em advogados para resolver tudo isso do testamento. Não temos orçamento para arrumar a sua nova casa também. 5.000 em advogados. Para que eles precisaram de advogados se estava tudo claro no testamento? Carlos, por que vocês precisaram de advogados? Uma longa pausa. Para ter certeza de que tudo fosse feito corretamente. O pai deixou algumas pontas soltas na papelada. Que tipo de pontas soltas? Nada importante, só detalhes técnicos.
Giovanna gritou algo no fundo que eu não conseguia entender, mas ouvi Carlos sussurrar. Já vou. Mãe, eu tenho que desligar. Estamos ocupados com os empreiteiros. A casa precisa de muitas reformas. Espera, Carlos. Desde quando você sabia sobre o testamento? Gustavo tinha te dito que... Tchau, mãe. A linha cortou, deixando-me com o silêncio da cabana e um nó crescente no estômago. Pontas soltas, detalhes técnicos. Gustavo era meticuloso com documentos. Ele nunca deixava nada ao acaso. Durante os 3 dias seguintes, tentei tornar a cabana habitável. Limpei anos de poeira e teias de aranha. Verifiquei a eletricidade que milagrosamente funcionava e selei as goteiras do telhado com fita adesiva e esperança. À noite, eu ficava acordada ouvindo os ruídos estranhos da casa. A madeira que encolhia, o vento que entrava pelas frestas, os sons da vida noturna do campo. No 4º dia, enquanto varria a pequena varanda, ouvi um gemido fraco vindo do parque do outro lado da rua. No começo, pensei que fosse uma criança chorando, mas quando me aproximei, vi um homem mais velho sentado em um banco sob uma mangueira. Devia ter 70 anos ou mais, com cabelo branco desgrenhado e roupas que já tinham visto dias melhores. Ao lado dele, aninhado em uma manta velha, havia um cachorrinho pequeno que tremia de frio. O homem me viu me aproximar e se levantou ligeiramente, como se fosse se levantar e ir embora. Com licença, eu disse suavemente. O senhor está bem? Seus olhos eram azuis e claros, mas cansados. Sim, senhora, só descansando um pouco. O cachorrinho é seu? Um sorriso triste cruzou seu rosto. Sim. Ele se chama Coco. É tudo o que me resta. O cachorrinho, um pequeno vira-lata marrom com manchas brancas, olhou para mim com olhos grandes e úmidos. Seu corpinho tremia tanto que a manta se movia como se tivesse vida própria. Vocês têm onde ficar esta noite? Perguntei, embora já soubesse a resposta. O homem negou com a cabeça. O abrigo está cheio e não permitem animais de estimação. Eu e o Coco nos viramos. Olhei para a cabana, depois de volta para o idoso e seu companheiro. Pela primeira vez em semanas, senti algo além de dor. Senti propósito. Como o senhor se chama? Perguntei. Eduardo. Eduardo Mendoza. Eduardo, o senhor gostaria de passar a noite em um lugar quente? Eu tenho uma cabana aqui na frente e há espaço suficiente. Seus olhos se arregalaram. Não quero incomodá-la, senhora Adriana. E não é incômodo. Na verdade, seria um favor. A casa está muito silenciosa para uma só pessoa. Naquela noite, enquanto Eduardo e Coco se acomodavam no pequeno quarto, eu fiquei na sala preparando café coado na cozinha minúscula. Havia algo reconfortante em ter vida na casa, em ouvir outra pessoa se mover pelos cômodos. Eduardo se revelou um homem educado e gentil. Ele tinha sido professor de escola primária por 40 anos, até que sua esposa morreu e ele perdeu a casa por causa de despesas médicas. Ele estava há 6 meses vivendo na rua com Coco, sobrevivendo da bondade de estranhos e de sua pequena pensão. Eu não entendo por que a senhora é tão generosa comigo. Ele me disse enquanto tomávamos café na varanda na manhã seguinte. Porque nós dois sabemos o que é perder tudo. Respondi sem pensar. Eduardo me estudou com aqueles olhos azuis perspicazes. A senhora também perdeu o seu lar? Contei minha história. Não sei por quê. Talvez porque fosse mais fácil falar com um estranho do que admitir minha dor às pessoas que me conheciam. Falei sobre o testamento, sobre Carlos, sobre Giovanna, sobre como eu havia passado de ter uma vida confortável a estar sentada em uma cabana caindo aos pedaços, perguntando-me onde tudo tinha dado errado. Seu marido, disse Eduardo quando terminei. Não era o tipo de homem que faria algo assim sem uma boa razão. Não, respondi imediatamente. Gustavo era justo, atencioso. Ele nunca tomava decisões importantes sem me consultar. É por isso que tudo isso é tão estranho. Talvez houvesse algo que a senhora não sabia. Como o quê? Eduardo deu de ombros. Só estou dizendo que homens bons não se tornam cruéis da noite para o dia, especialmente não com as mulheres que amam.
Naquela tarde, enquanto Eduardo brincava com Coco no pequeno quintal, eu fiquei parada na porta olhando para eles. Fazia semanas que eu não sentia essa sensação de paz, de que talvez as coisas pudessem ficar bem. Giovanna tinha razão em uma coisa. Esta cabana era velha, abandonada e esquecida. Mas talvez isso não fosse ruim. Talvez eu também precisasse de um lugar onde pudesse ser velha, abandonada e esquecida por um tempo, até conseguir encontrar o caminho de volta para quem eu realmente era. Eduardo, eu disse quando ele voltou para a varanda. O que o senhor acharia se eu lhe desse a cabana de presente? Ele ficou imóvel com Coco nos braços. Com licença? Esta casa eu a dou de presente. O senhor e Coco precisam de um lar, e eu preciso recomeçar em outro lugar. Senhora Adriana, eu não posso aceitar. Pode sim, eu o interrompi. E vai aceitar, porque às vezes, quando tudo parece escuro, a única coisa que podemos fazer é um ato de bondade e confiar que o universo nos devolva de alguma maneira. Os olhos de Eduardo se encheram de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Sim, ele sussurrou. Obrigado. Naquela noite, enquanto embalava meus poucos pertences para ir embora no dia seguinte, senti algo que não experimentava há meses. Esperança. Eu não sabia para onde ia nem como sobreviveria com as poucas economias que me restavam, mas sabia que havia feito a coisa certa. Às vezes, quando perdemos tudo, descobrimos quem realmente somos. E talvez, só talvez, era exatamente isso que eu precisava descobrir. No dia seguinte, enquanto colocava minhas últimas coisas no Toyota, Eduardo apareceu na varanda com Coco nos braços e uma expressão que eu não sabia como interpretar. Suas mãos tremiam ligeiramente e seus olhos azuis brilhavam com uma mistura de excitação e nervosismo. Senhora Adriana, ele me chamou com a voz embargada. A senhora precisa ver isto. Por favor, não vá ainda. Deixei a mala no chão do carro e me virei para ele. O que houve, Eduardo? Está tudo bem? Ontem à noite, depois que a senhora se deitou, ele começou, baixando Coco para o chão. Eu não conseguia dormir. A emoção de ter um lar próprio depois de tanto tempo. Decidi limpar um pouco mais a casa, como uma forma de agradecimento. Caminhei em direção à varanda, intrigada pelo seu tom urgente. Eu estava movendo aquele tapete persa da sala, continuou ele apontando para dentro. Porque o Coco fez as necessidades embaixo e eu queria limpar bem. Quando levantei o tapete, sua voz falhou. Ele levou uma mão trêmula à testa e respirou fundo. Eduardo, o senhor está me assustando. O que o senhor encontrou? Venha comigo, ele disse simplesmente. Eu o segui até a sala. O tapete persa estava dobrado em um canto, revelando as tábuas do piso de madeira. Mas no centro, onde o tapete havia estado, havia algo que me fez parar. Uma das tábuas do piso era diferente das outras. Era mais nova, com uma cor ligeiramente distinta, e tinha pequenas dobradiças em um lado que mal se notavam a menos que você as estivesse procurando. É uma porta secreta, murmurei, ajoelhando-me para examiná-la mais de perto. Exato. E há algo mais. Eduardo se ajoelhou ao meu lado e apontou para uma pequena fechadura dourada incrustada na madeira. Esta fechadura. Meu coração começou a bater mais rápido. Tirei a chave dourada da bolsa, aquela que havia encontrado no escritório de Gustavo e que Giovanna me dissera para jogar fora. A senhora acha que... Eduardo não terminou a pergunta. Inseri a chave na fechadura. Encaixou-se perfeitamente. Com um clique suave, a fechadura se abriu, e a tábua do piso se levantou como a tampa de uma caixa de música. Embaixo, havia um espaço oco e, dentro desse espaço, um cofre de metal do tamanho de uma caixa de sapatos. Era de aço polido, sem vestígios de ferrugem, como se estivesse esperando por este momento. Meu Deus! Sussurrei, sentindo as pernas tremerem. Eduardo e eu nos olhamos por um momento longo. Coco farejou a borda do buraco no piso, abanando o rabo como se ele também soubesse que tínhamos encontrado algo importante.
Nós tiramos? Perguntou Eduardo suavemente. Assenti, sem confiar na minha voz. Entre nós dois, levantamos o cofre. Era mais pesado do que eu esperava. E quando o movemos, algo soou dentro, como papéis se movendo. Colocamo-no sobre a mesinha da sala. Na tampa, havia uma placa dourada com uma inscrição gravada. Para minha amada Adriana, o amor verdadeiro encontra o caminho. Gustavo. As lágrimas começaram a surgir antes que eu pudesse detê-las. Eduardo colocou uma mão reconfortante no meu ombro. Seu marido sabia que a senhora viria aqui. Ele disse gentilmente. Mas como? Ele nunca me falou desta cabana, nunca mencionou. Minha voz falhou. Talvez porque ele sabia que tinha que protegê-la de algo. O cofre tinha outra fechadura pequena, mas desta vez não precisava de chave. Era uma fechadura de combinação com 4 números. Olhei os dígitos em branco, tentando pensar em quais números teriam sido importantes para Gustavo. Tentei nossa data de aniversário. 1207. Nada. Tentei o aniversário dele. 0815. Nada. Então, algo me ocorreu. O dia em que nos conhecemos. Gustavo sempre dizia que aquele havia sido o dia mais importante da vida dele. 22 de março de 1985. Marquei 2203. O cofre se abriu com um clique satisfatório. Dentro, cuidadosamente organizados, havia vários envelopes de papel grosso, alguns documentos oficiais e, no topo, uma carta com meu nome, escrito na caligrafia familiar de Gustavo. Com as mãos trêmulas, peguei a carta e a abri. A letra de Gustavo preenchia 2 páginas completas. Minha querida Adriana, começava, se você está lendo isto, significa que encontrou meu presente final para você e também significa que meus temores sobre nossa família se tornaram realidade. Eduardo se afastou discretamente em direção à cozinha, dando-me privacidade, mas eu fiz um sinal para que ele ficasse. Não, por favor. O Senhor me ajudou a encontrar isto. Pode ficar. Continuei lendo em voz alta, minha voz tremendo. Durante os últimos anos, tenho observado mudanças em Carlos que me preocupam profundamente. O casamento dele com Giovanna trouxe consigo uma ambição que não reconheço em nosso filho. Percebi os olhares que ela me dá quando pensa que não estou vendo. As conversas que param abruptamente quando entro em um cômodo. Fiz uma pausa, sentindo um nó na garganta. Gustavo sabia. Eduardo sentou-se na minha frente. Continuei lendo. Há 6 meses, ouvi por acaso uma conversa entre Carlos e Giovanna. Eles estavam planejando algo relacionado ao meu testamento, algo que a deixaria em uma posição vulnerável. Falavam de advogados, de estratégias legais, de como garantir que a maior parte da nossa fortuna ficasse nas mãos deles. O sangue gelou nas minhas veias. Os 5.000 réis em advogados que Carlos havia mencionado, as pontas soltas do testamento, tudo começava a fazer sentido. Foi por isso que mudei o testamento, meu amor. Não para castigá-la, mas para protegê-la. O testamento que leram no escritório do Dr. Camargo é real, mas incompleto. É apenas a primeira parte do meu plano. Eduardo se inclinou para a frente. Primeira parte? Continuei lendo. Eu sabia que Giovanna zombaria da cabana, que haveria como um insulto final. Sabia que Carlos estaria envergonhado demais para visitá-la. Era o esconderijo perfeito para o que eu realmente queria deixar para você. Minhas mãos tremiam tanto que tive que deixar a carta sobre a mesa para continuar. Nos outros envelopes, você encontrará documentos que comprovam a existência de contas bancárias que abri secretamente durante os últimos 10 anos. Cada vez que a empresa tinha um mês especialmente bom, eu transferia uma parte dos lucros para estas contas. Você também encontrará escrituras de imóveis que comprei em seu nome sem que você soubesse. Eduardo assobiou suavemente. Seu marido era um homem muito inteligente. Adriana, continuava a carta. O patrimônio que eles acreditam ter herdado representa apenas 1/3 do que realmente construímos juntos. O que está neste cofre é o seu verdadeiro legado. R. 40 MILHO
ISIMCONTASBANCARIAS MAISTR RSPROPRIEDADISCOMERCIAISIMSA OPAULOQUIGIRAMUMARINSALDIR 40.000, Humor S em contas Bank A, RIAS, Meister e as propriedades comerciais MSA. O Paulo que gera uma renda mensal de R$ 80.000. Deixei a carta cair. 40 milhões. Eu havia passado 3 semanas sentindo pena de mim mesma, acreditando que estava arruinada, quando na verdade era mais rica do que jamais havia imaginado. Não pode ser real, murmurei. Eduardo pegou a carta e continuou lendo de onde eu tinha parado. Se vocês estão lendo isto juntos, significa que você encontrou Eduardo ou alguém como ele. Eu sabia que seu coração generoso a levaria a ajudar alguém necessitado, e sabia que essa pessoa, movida pela gratidão, a ajudaria a encontrar este tesouro. O amor e a bondade sempre encontram uma maneira de ser recompensados. Eduardo e eu nos olhamos com espanto. Era como se Gustavo tivesse orquestrado tudo, até mesmo nosso encontro. Há mais, continuou Eduardo lendo. Os documentos nos outros envelopes incluem evidências das conversas que ouvi entre Carlos e Giovanna, gravações de áudio, cópias de mensagens de texto, provas de que eles manipularam o processo legal para garantir o resultado desejado. Você tem em suas mãos tudo o que precisa para reverter o testamento, se decidir fazê-lo. Minha mente trabalhava rapidamente. As gravações, as provas, Gustavo tinha estado documentando tudo. Mas a carta continuava. Você também tem algo mais valioso. Sua liberdade. Você não precisa mais depender de pessoas que não a valorizam. Não precisa mais mendigar amor daqueles que escolheram a ganância em detrimento da família. Você pode escolher seu próprio caminho. Eduardo terminou de ler a carta. Use este presente com sabedoria, meu amor. Confie em seu coração, como sempre fez. E lembre-se, este não é o fim da sua história. É apenas o começo da sua verdadeira liberdade. Eu a amo agora e sempre. Seu devoto marido, Gustavo. Ficamos em silêncio por vários minutos. Coco havia se aninhado aos meus pés, como se entendesse que algo importante havia acontecido. Finalmente, abri o primeiro envelope. Dentro, havia extratos bancários que mostravam depósitos regulares durante 10 anos, números que pareciam impossíveis. Em uma conta, R4MIILHUIS, IMOUTRA, R4000UIS, Emoutra, R8 milhões. O segundo envelope continha escrituras de imóveis. 3 edifícios comerciais em áreas prósperas de São Paulo, todos pagos integralmente, todos gerando aluguéis substanciais. O terceiro envelope era o mais pesado. Continha um dispositivo de gravação digital e vários CDs marcados com datas dos últimos 6 meses. Eduardo? Eu disse finalmente, minha voz quase um sussurro. Meu marido me devolveu a vida de dentro da sepultura. Ele me corrigiu gentilmente. Ele a protegeu para que a senhora pudesse viver a vida que merece. Naquela noite, Eduardo insistiu em cozinhar para celebrar. Enquanto ele preparava um jantar simples na pequena cozinha, eu me sentei na varanda com todos os documentos espalhados sobre a mesa. Pela primeira vez em meses, senti como se pudesse respirar completamente. Gustavo não tinha me abandonado, não tinha me deixado sem nada. Ele havia feito exatamente o oposto. Havia me dado a liberdade de escolher meu próprio futuro. Mas agora eu tinha uma decisão a tomar. O que eu faria com aquela informação? Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada no sofá da sala com os documentos de Gustavo espalhados ao meu redor, como peças de um quebra-cabeça que finalmente começava a formar uma imagem completa. Eduardo havia insistido para que eu ficasse mais uma noite para processar tudo o que tínhamos descoberto. Às 3 da manhã, decidi ouvir as gravações. Conectei o dispositivo digital a fones de ouvido velhos que havia encontrado em uma gaveta e apertei play no primeiro arquivo. A data na tela dizia 15 de agosto, 6 meses antes da morte de Gustavo. No início, ouvi apenas estática, depois vozes distantes. Gradualmente, reconheci as vozes de Carlos e Giovanna.
Eles estavam na nossa casa, provavelmente na sala de estar, e Gustavo havia escondido o dispositivo em algum lugar próximo. Não pode continuar assim, dizia Giovanna, sua voz clara e calculista. Seu pai é muito mole com sua mãe. Ela tem muita influência sobre ele. Giovanna, eles são casados há 36 anos, respondia Carlos, embora sua voz soasse insegura. E daí? Isso não significa que ela deva herdar metade de tudo quando ele morrer. Pense bem, Carlos. Sua mãe já viveu a vida dela. Nós estamos começando a nossa. Precisamos desse dinheiro para nossos futuros filhos, para a expansão da empresa. Pausei a gravação, sentindo náuseas. Giovanna tinha estado planejando a morte de Gustavo como se fosse uma transação comercial. Continuei ouvindo. Mas a mãe ajudou a construir a empresa, protestava Carlos debilmente. Sério? O que ela fez exatamente? Atender telefones? Organizar as festas do escritório? Carlos, você é quem tem o MBA. Você é quem entende de negócios modernos. Sua mãe é de outra geração. Houve uma pausa longa. Quando Carlos falou novamente, sua voz havia mudado. Soava mais fria. O que você sugere que façamos? Sugiro que seu pai reescreva o testamento. Ele precisa entender que a empresa ficará melhor em mãos jovens. E se ele não vir isso por conta própria? Giovanna deixou a frase incompleta, mas a implicação era clara. Você está sugerindo que eu manipule meu pai. Estou sugerindo que você abra os olhos dele para a realidade. Sua mãe vai viver mais 20 anos, talvez 30. Esse dinheiro vai ficar congelado todo esse tempo enquanto nós lutamos para construir nosso futuro. Detive a gravação e tirei os fones. Minhas mãos tremiam tanto que tive que agarrar o braço do sofá para me estabilizar. Carlos tinha ouvido a esposa falar de mim como se eu fosse um obstáculo a ser removido, e ele não tinha me defendido. Pior ainda, ele tinha concordado. Eduardo apareceu na porta da sala com Coco nos braços. Está tudo bem. Eu a ouvi se mexer. Eduardo, eu disse com a voz trêmula. O senhor já descobriu que as pessoas que ama são completamente diferentes de quem o senhor pensava que eram. Ele se sentou na cadeira na minha frente. Quando minha esposa morreu, encontrei cartas que ela havia escrito, mas nunca me entregou. Cartas onde ela falava de como estava orgulhosa de mim, de como me amava. Percebi que ela tinha sido muito mais reservada sobre seus sentimentos do que eu havia entendido. Às vezes, descobrimos que as pessoas eram melhores do que pensávamos. E às vezes descobrimos que eram muito piores. Eu terminei por ele. Assenti na direção dos fones. O senhor quer ouvir o que seu filho e sua nora disseram sobre a senhora? Não. Respondi imediatamente. Depois reconsiderei. Talvez eu precise ouvir tudo. Passei as 2 horas seguintes reproduzindo gravação após gravação. Havia dezenas de arquivos, todos cuidadosamente rotulados com datas. Gustavo havia documentado sistematicamente as conspirações de Carlos e Giovanna durante meses. Em uma gravação de setembro, Giovanna falava sobre consultar advogados sobre formas legais de maximizar a herança de Carlos. Em outubro, eles discutiam como convencer Gustavo de que eu era financeiramente irresponsável e que precisava de supervisão nas minhas finanças. Em novembro, a conversa mais devastadora de todas. Carlos dizia: às vezes, sinto como se houvesse 2 mães diferentes, a que me criou e esta versão que se tornou tão dependente e carente. Giovanna respondia: isso acontece quando as mulheres não têm propósito próprio. Elas se agarram aos filhos porque não têm mais nada. Sua mãe precisa aprender a ser independente. Mas como ela vai sobreviver com apenas uma pequena porção da herança? Essa é a questão. Carlos, ela terá que aprender, e nós não podemos ser responsáveis por cuidar dela para sempre. Quando aquela gravação terminou, tirei os fones e chorei. Não lágrimas de tristeza, mas de uma raiva mais pura do que eu jamais havia sentido. Durante meses, eu tinha estado me questionando, perguntando-me o que tinha feito de errado, como havia falhado como mãe. Mas não havia sido minha falha. Tinha sido a traição deles.
Eduardo me alcançou uma caixa de lenços. Sinto muito, Adriana. Não sinta, eu disse enxugando os olhos. Agora eu entendo tudo. Peguei outro envelope do cofre, um marcado com para abrir depois de ouvir as gravações. Dentro, havia outra carta de Gustavo, mais curta que a primeira. Minha querida esposa, ele havia escrito. Espero que as gravações não tenham sido dolorosas demais de ouvir. Você precisava saber a verdade completa para poder tomar decisões informadas sobre o seu futuro. Continuei lendo. Durante 40 anos nos negócios, aprendi que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que criam valor e aquelas que apenas o tomam. Carlos e Giovanna se revelaram pessoas que apenas tomam. Você, meu amor, foi a vida toda uma pessoa que cria valor, que dá amor sem calcular o retorno. Eduardo ouvia enquanto eu lia em voz alta. Mas há algo mais que você precisa saber. As gravações que acabou de ouvir não são as únicas evidências que deixei para você. No Banco Seguridade S.A., em São Paulo, na caixa de segurança número 1457, há documentos adicionais. Olhei para Eduardo. Mais documentos. A chave está fixada com fita adesiva debaixo da gaveta inferior da escrivaninha desta cabana. Nessa caixa de segurança, você encontrará cópias de todos os documentos legais necessários para reverter o testamento, se decidir fazê-lo. Também há evidências de que Giovanna consultou o Dr. Camargo antes da minha morte. Evidências de que o processo do testamento foi manipulado desde o início. Meu coração começou a bater mais rápido. Camargo, o advogado que havia lido o testamento com tanta frieza, tinha estado trabalhando com Giovanna desde o início. Mas Adriana continuava a carta. A decisão sobre o que fazer com esta informação é inteiramente sua. Você pode usá-la para recuperar o que é legalmente seu, ou pode simplesmente seguir para sua nova vida, sabendo que já tem mais do que precisa para ser feliz. A justiça nem sempre requer confronto. Eduardo se inclinou para a frente. O que mais diz? O que eu espero é que você use sua nova liberdade para encontrar a felicidade que merece. Encontre pessoas que a valorizem por quem você é, não pelo que pode dar a elas. Encontre um propósito que preencha seu coração e, por favor, não desperdice nem mais um dia sentindo pena de pessoas que escolheram a ganância em detrimento do amor. A carta terminava com P.S. O Sr. Eduardo Mendoza que você encontrou não é um encontro casual. Eu investiguei a história dele depois de vê-lo no parque durante minhas caminhadas matinais. Ele é um homem bom que teve má sorte. Sua bondade para com ele foi predita e é parte do meu presente para ambos. Eduardo e eu nos olhamos com espanto. Gustavo sabia sobre Eduardo antes de morrer. Murmurei. Eduardo ficou calado por um longo momento. Seu marido me viu no parque algumas vezes. Uma manhã, há uns 3 meses, ele se aproximou e me deu $100. Disse que não era caridade, mas sim um investimento no futuro. Eu não entendi o que ele quis dizer. As lágrimas começaram a fluir novamente, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Gustavo havia orquestrado tudo. Havia planejado até o menor detalhe para garantir que eu encontrasse não apenas segurança financeira, mas também um propósito e uma conexão humana genuína. Eduardo, eu disse finalmente, eu acho que Gustavo nos uniu por uma razão. Qual o senhor acha que era essa razão? Olhei para todos os documentos espalhados. Depois para a cabana que agora era o lar dele, depois para ele. Este homem gentil que havia aparecido no meu momento mais sombrio. Acho que ele sabia que ambos precisávamos nos lembrar de que a bondade ainda existe no mundo. E acho que ele sabia que eu ia precisar de um amigo quando finalmente descobrisse a verdade sobre a minha família. Naquela manhã, enquanto Eduardo preparava café, eu tomei uma decisão. Eu não usaria as evidências para vingança. Eu não confrontaria Carlos e Giovanna. Eu não os exporia publicamente, nem lutaria pela empresa ou pela casa que eu já não queria.
Em vez disso, eu faria exatamente o que Gustavo esperava. Eu usaria minha nova liberdade para construir uma vida que realmente valesse a pena ser vivida. Mas primeiro, eu tinha um telefonema a fazer. A ligação que fiz naquela manhã não foi para Carlos nem para Giovana. Foi para o escritório do Banco Seguridade S.A. em São Paulo. Bom dia, eu disse quando a recepcionista atendeu. Eu preciso acessar minha caixa de segurança. O número é 1457. Claro, senhora. Seu nome? Adriana Bittencourt. Houve uma pausa. Senhora Bittencourt, eu tenho uma nota aqui no seu arquivo que diz que a senhora poderia vir em algum momento nos próximos meses. Seu esposo deixou instruções muito específicas. Gustavo tinha pensado em tudo, até no menor detalhe. 2 horas depois, Eduardo e eu estávamos sentados em uma sala privada do banco, enquanto o gerente, um homem mais velho chamado Sr. Pacheco, abria a caixa de segurança na nossa frente. Seu esposo era um cliente muito estimado, disse Pacheco, enquanto colocava a caixa sobre a mesa. Ele vinha aqui todos os meses durante os últimos anos. Sempre perguntava pela senhora Bittencourt. Ele falava de como estava orgulhoso do casamento de vocês. Dentro da caixa, havia exatamente o que Gustavo havia prometido. Documentos legais perfeitamente organizados, evidências adicionais da manipulação e algo que eu não esperava. Um envelope endereçado a mim, com instruções para abrir somente depois de encontrar a caixa. Eduardo ficou em silêncio enquanto eu abria o envelope. Dentro, havia outra carta de Gustavo, mas esta era diferente. Sua letra parecia mais trêmula, como se ele a tivesse escrito quando já estava muito doente. Minha amada Adriana, começava. Se você está lendo isto, significa que seguiu todo o caminho que projetei para você. Espero que tenha sido uma jornada de descoberta, não apenas da verdade de nossa família, mas sobre sua própria força. Fiz uma pausa para secar as lágrimas que haviam começado a se formar. Agora você tem em suas mãos tudo o que precisa para recuperar legalmente tudo o que lhe pertence. Você tem evidência suficiente para enviar Giovana e possivelmente Carlos para a prisão por fraude. Você tem o poder de destruir as reputações deles, de tirar tudo o que eles pensavam ter ganhado com a traição. Eduardo se inclinou para a frente, mas eu continuei lendo. Mas eu conheci minha esposa por 36 anos. Sei que seu coração não foi feito para a vingança destrutiva. Foi feito para algo muito mais poderoso, para a criação de beleza em meio à dor, para encontrar propósito em meio à perda. A carta continuava com detalhes específicos sobre cada uma das contas bancárias secretas, cada propriedade, cada investimento. Gustavo havia criado um império financeiro em silêncio, protegendo-me de uma traição que ele havia previsto muito antes de mim. As 3 propriedades comerciais que você possui, ele explicava, geram renda mensal suficiente para que você nunca mais tenha que se preocupar com dinheiro. Os edifícios estão em zonas que continuarão a crescer em valor. Os inquilinos são empresas estabelecidas com contratos de longo prazo. Parei na cifra seguinte: $80 mil mensais em renda de aluguel. Mais dinheiro do que Carlos ganhava no emprego. Mas, continuava a carta, há algo mais importante do que o dinheiro. No envelope marcado Futuro, você encontrará informações sobre uma fundação que estabeleci em segredo. Ela foi projetada para ajudar pessoas como Eduardo. Pessoas que perderam seus lares por circunstâncias fora de seu controle. Eduardo levantou a vista, surpreso. Procurei o envelope marcado Futuro e o abri. Dentro, havia documentos de incorporação para uma fundação chamada Segundas Oportunidades, junto com uma conta bancária separada que continha $2 milhões especificamente destinados às operações da fundação. Se você decidir aceitar o papel de diretora desta fundação, eu lia, você terá um propósito que dará significado a todos os anos que lhe restam. Mas, mais importante, você terá uma forma de transformar sua dor em esperança para outros. Eduardo, eu disse, virando-me para ele, o que o senhor acha de se tornar o primeiro beneficiário oficial de uma fundação?
Seus olhos se encheram de lágrimas. Senhora Adriana, Eu o interrompi, sorrindo pela primeira vez em semanas. O que o senhor acharia de ser meu sócio na direção desta fundação? Sócio. O senhor conhece as ruas, conhece as pessoas que precisam de ajuda. Eu tenho os recursos. Gustavo sabia exatamente o que estava fazendo quando nos apresentou. Naquela tarde, de volta à cabana, tomei a decisão que definiria o resto da minha vida. Disquei o número de Carlos. Mãe! Ele atendeu, soando surpreso. Como você está? Se instalou bem na cabana? Sua voz soava normal, até carinhosa, como se as conversas que eu havia ouvido nas gravações tivessem sido protagonizadas por um estranho. Carlos, eu disse calmamente. Preciso te perguntar uma coisa e quero que seja honesto comigo. Claro, mãe. O que foi? Você alguma vez sentiu que eu fui uma boa mãe para você? Houve uma longa pausa. Por que você está me perguntando isso? Apenas responda, por favor. Claro que você foi uma boa mãe. Você é maravilhosa. E você acha que eu mereço ser tratada com respeito e amor? Mãe, de onde vêm essas perguntas? Responda, Carlos. Sim, é claro. Então, quero que você saiba de algo. Eu disse, minha voz mantendo-se surpreendentemente estável. Eu sei exatamente o que você e a Giovanna fizeram. Eu sei sobre as conversas com os advogados. Eu sei sobre os planos para manipular o testamento. Eu sei sobre cada conspiração para tirar de mim o que era legalmente meu. O silêncio do outro lado da linha foi total. Mãe, eu não sei do que você está falando. Não minta para mim, Carlos. Não agora. Seu pai sabia de tudo. Ele documentou tudo. Ouvi Giovanna gritando algo no fundo, depois passos apressados. O que você quer? A voz de Carlos tinha mudado completamente. Era fria, defensiva. Eu não quero nada de vocês, respondi. Na verdade, eu ligo para dizer que vocês podem ficar com tudo o que obtiveram do testamento. A empresa, a casa, as contas bancárias que vocês conhecem. O quê? Eu não vou brigar por essas coisas. Não vou usar as evidências que tenho para expô-los ou processá-los. Podem ficar com tudo. Carlos gaguejou do outro lado. Por quê? Porque eu descobri algo que vocês nunca terão, eu disse suavemente. Eu descobri que posso ser feliz sem vocês. Desliguei antes que ele pudesse responder. Eduardo, que havia ficado sentado em silêncio durante toda a ligação, olhou para mim com admiração. Isso foi incrivelmente forte. Não, respondi, sentindo-me mais leve do que em meses. Aquilo foi liberdade. Naquela noite, enquanto Eduardo e Coco dormiam no quarto, eu fiquei acordada na sala planejando meu futuro. Havia tomado uma decisão que teria parecido impossível semanas atrás. Eu deixaria Carlos e Giovanna viverem com as consequências de suas escolhas sem minha intervenção. A empresa que eles haviam herdado tinha problemas que Gustavo havia me mencionado nos seus últimos meses. Concorrência feroz, clientes insatisfeitos, dívidas ocultas que eu conhecia. Mas eles não. Sem a minha experiência e sem as conexões que eu havia cultivado por 30 anos, a empresa provavelmente falharia em 2 anos. A casa no Morumbi exigia reparos constantes e caros que eu sempre havia gerenciado discretamente. Os gastos de manutenção sozinhos provavelmente os sobrecarregariam. E as contas bancárias que eles conheciam continham apenas uma fração do patrimônio real. Em outras palavras, eles tinham lutado tanto para obter as migalhas que não perceberam que o banquete real estava em outro lugar. Mas a justiça mais doce de todas era que eu havia encontrado algo que o dinheiro não podia comprar: paz interior. Eu já não acordava todas as manhãs perguntando-me por que minha família não me amava. Eu sabia a resposta. Eles haviam escolhido o amor ao dinheiro em detrimento do amor humano e eu havia escolhido algo completamente diferente. No dia seguinte, Eduardo e eu começamos a planejar oficialmente a Fundação Segundas Oportunidades. Visitaríamos abrigos, falaríamos com assistentes sociais,
identificaríamos pessoas como Eduardo que precisavam não apenas de um teto, mas de uma oportunidade de reconstruir suas vidas com dignidade. A senhora tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Eduardo enquanto revisávamos os documentos legais da fundação. Eduardo, eu disse. Durante 62 anos, tentei ganhar o amor de pessoas que haviam decidido que eu não merecia. Agora, vou passar o resto da minha vida dando amor a pessoas que merecem. Ele sorriu. Aquele sorriso gentil que eu tinha chegado a associar à bondade genuína. Seu marido era um homem muito sábio. Sim, concordei, olhando para o tapete persa que agora cobria novamente o lugar onde havíamos encontrado o cofre. Ele era. E o último presente dele não foi o dinheiro. Foi me ensinar que o amor verdadeiro às vezes significa proteger alguém da sua própria ingenuidade. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Gustavo, eu dormi profundamente. Não sonhei com traições, nem com perdas. Sonhei com o futuro que estava prestes a construir. Um futuro cheio de propósito e rodeado de pessoas que escolhiam a bondade em detrimento da ganância. A justiça tinha chegado, não com gritos ou confrontos, mas com o reconhecimento silencioso de que algumas batalhas são melhor vencidas, não as lutando. 6 meses depois, eu estava sentada na varanda da minha nova casa, uma linda propriedade de 2 andares em Alphaville, que comprei com parte da minha herança secreta. Não era tão grande quanto a mansão no Morumbi, mas era minha, completamente minha. E cada canto refletia meus gostos reais, não os compromissos que eu havia feito durante anos de casamento. Eduardo morava na casa de hóspedes que havíamos construído no quintal. Ele havia insistido em pagar aluguel, e eu havia insistido que seu trabalho como co-diretor da Fundação Segundas Oportunidades era mais do que pagamento suficiente. Chegamos a um acordo. Ele pagaria 500 reais mensais, uma quantia que me fazia rir porque ele não sabia que eu transferia imediatamente esse dinheiro para uma conta poupança em nome dele. Coco, agora gordinho e brilhante depois de meses de cuidado veterinário e comida regular, dormia aos meus pés na varanda. Ele se tornou o mascote não oficial da fundação, visitando cada nova família que ajudávamos, como se entendesse que seu papel era levar esperança a outros que haviam perdido seus lares. Bom dia, chefe, disse Eduardo, aproximando-se com 2 xícaras de café coado forte. Era nosso ritual matinal, planejar o dia enquanto víamos o nascer do sol da varanda. Bom dia, sócio, respondi pegando minha xícara. Como dormiu a família Gonçalves? Adaptei o sobrenome. As crianças ficaram um pouco nervosas na primeira noite na casa nova, mas Maria diz que finalmente se sentiram seguros. O Sr. Gonçalves já tem 2 entrevistas de emprego agendadas para esta semana. Sorri. A família Gonçalves era o nosso caso número 27. Em 6 meses, havíamos ajudado 27 famílias a encontrar não apenas moradia temporária, mas empregos estáveis. E, mais importante, dignidade. Eduardo tinha se revelado um gênio em identificar pessoas que realmente precisavam de uma segunda oportunidade, versus aquelas que apenas queriam uma doação fácil. E a senhora Chang, como vai com o curso de português? Adaptei o sobrenome. Terminou o nível básico na semana passada. Diz que quer abrir um pequeno restaurante quando economizar dinheiro suficiente. A senhora Chang era uma refugiada vietnamita de 68 anos que havia perdido a família em um incêndio. Quando a conhecemos, estava dormindo em seu carro no estacionamento de um supermercado. Agora, vivia em um pequeno apartamento que a fundação alugava para ela. Trabalhava meio período limpando escritórios e estudava português com a determinação de alguém que se recusa a desistir. Meu telefone tocou. Olhei a tela e vi um número que não via há meses. Carlos. Eduardo notou minha expressão. Quer que eu saia? Não, eu disse, levantando o telefone. Eu não tenho mais segredos para proteger. Alô, Carlos. Mãe. Sua voz soava cansada, derrotada. Como você está? Você se instalou bem na cabana?
Sua voz soava normal, até carinhosa, como se as conversas que eu tinha ouvido nas gravações tivessem sido protagonizadas por um estranho. Estou muito bem. O que você precisa? Uma longa pausa. Podemos. Podemos nos ver? Preciso falar com você. Sobre o que você quer falar, Carlos? Sobre tudo. Sobre a empresa, sobre a casa, sobre o que eu fiz. Eu estava esperando por aquela ligação, não porque a desejasse, mas porque Gustavo havia previsto que ela viria. Em sua última carta, aquela que eu havia encontrado no banco, ele havia escrito: Carlos, eventualmente perceberá o que perdeu. Quando isso acontecer, a decisão de perdoá-lo ou não será sua. E eu confio em seu coração para tomar a decisão correta. Onde você quer que a gente se encontre? Perguntei. Você poderia vir até a casa? A casa no Morumbi? É. Há coisas que eu preciso te mostrar. 2 horas depois, Eduardo e eu chegamos àquela que havia sido minha casa por 30 anos. O contraste era chocante. O jardim que eu havia cuidado meticulosamente estava abandonado. As gardênias que Gustavo havia plantado estavam mortas, e a pintura parecia desbotada. Havia placas de vende-se no pátio da frente de 3 casas vizinhas. Carlos me recebeu na porta. Ele parecia 10 anos mais velho do que a última vez que o vi. Havia perdido peso, tinha olheiras profundas e suas roupas pareciam amassadas, como se ele tivesse dormido com elas. Mãe, ele disse, e pela primeira vez em anos soava como o menino que eu me lembrava. Obrigado por ter vindo. Onde está a Giovanna? Perguntei enquanto entrava. Ela foi embora, ele disse simplesmente. Há 3 semanas. Eduardo e eu trocamos olhares. Foi embora. Quando percebeu que a empresa ia quebrar e que íamos perder a casa, ela decidiu que eu não era mais um investimento viável. Foram essas as palavras exatas dele. Caminhamos em direção à sala. Os móveis elegantes continuavam lá, mas tudo parecia empoeirado e desorganizado. Havia caixas por toda parte, como se Carlos tivesse estado encaixotando. Ela levou tudo o que pôde vender, continuou ele com a voz embargada. As joias, as peças de arte, até mesmo os faqueiros de prata. Deixou uma carta dizendo que havia encontrado alguém que podia lhe dar a vida que merecia. Sentei-me no sofá onde havia passado tantas tardes lendo, onde havia aninhado Carlos quando ele era criança e tinha pesadelos. Agora ele se sentou na minha frente como um estranho, mas um estranho quebrado. Carlos, eu disse gentilmente. O que aconteceu com a empresa? Ele cobriu o rosto com as mãos. Quebrou. Os clientes foram embora quando perceberam que eu não tinha a menor ideia de como manter as relações que você e o pai construíram. Os funcionários pediram demissão quando eu não pude pagá-los. Os credores estão processando. E a casa empenhora. Aparentemente, o pai havia feito uma segunda hipoteca no ano anterior à morte, e eu nunca soube como lidar com os pagamentos. Ele levantou o olhar para mim e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mãe, eu fui tão estúpido. Fui tão incrivelmente estúpido. Eduardo permaneceu calado, mas pude ver a compaixão em seus olhos. Era o mesmo homem que havia tremido de frio em um parque, mas que agora havia se tornado meu conselheiro mais sábio. Carlos, eu disse cuidadosamente. Por que você está me contando isso? Porque eu preciso que você saiba que eu me dei conta. Eu me dei conta do que perdi quando perdi seu respeito. Não apenas o dinheiro, ou a casa, ou a empresa. Perdi você. Suas palavras pairaram no ar entre nós. A Giovanna me fez acreditar que a senhora era o problema, que era controladora, que estava tentando me manter sob seu domínio. Mas quando ela se foi, quando tudo desmoronou, eu percebi a verdade. Qual é essa verdade? Que a senhora foi a única pessoa na minha vida que me amou sem condições, e eu escolhi alguém que só me amava pelo que eu podia dar a ela. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Eu não estou pedindo que me perdoe, mãe. Eu sei que não mereço perdão. Eu só precisava que a senhora soubesse que eu entendo o que fiz e que me arrependo a cada dia. Olhei para o meu filho, este homem de 34 anos que havia se tornado tão perdido, e senti algo que não esperava.
Não triunfo, não satisfação por ter razão, mas uma tristeza profunda por todo o tempo que havíamos perdido. Carlos, eu disse suavemente, há algo que você precisa saber. Contei-lhe tudo sobre o cofre, sobre as contas secretas, sobre como Gustavo havia protegido nossa verdadeira fortuna. Expliquei sobre as gravações, sobre as evidências, sobre como eu poderia ter destruído a vida dele se quisesse. Quando terminei, Carlos estava completamente em silêncio. O pai sabia? Ele perguntou finalmente. Tudo. Ele sabia de tudo. E a senhora tinha as evidências para me deter, mas não as usou. Não. Por quê? Inclinei-me para a frente. Por que, Carlos? Seu pai me ensinou que às vezes o amor verdadeiro significa permitir que as pessoas enfrentem as consequências de suas escolhas, não para castigá-las, mas para que possam aprender e crescer. Mas eu perdi tudo. Não, eu disse firmemente. Você perdeu dinheiro, perdeu propriedades, perdeu uma mulher que nunca o amou de verdade. Mas você pode recuperar o que realmente importa. O que é isso? Sua integridade, sua capacidade de amar verdadeiramente, sua chance de se tornar o homem que seu pai e eu sabíamos que você poderia ser. Eduardo falou pela primeira vez. A fundação sempre precisa de voluntários. Carlos olhou para ele, confuso. Fundação? Eu lhe expliquei sobre as segundas oportunidades, sobre as famílias que havíamos ajudado, sobre o propósito que eu havia encontrado em servir aos outros. Se você realmente quer uma segunda chance, eu disse, ela não será dada pelo dinheiro, ou por uma nova mulher, ou por um novo emprego. Você a dará a si mesmo, fazendo o trabalho de reparar o dano que causou. Como? Aprendendo a servir em vez de ser servido. Aprendendo a dar sem calcular o que vai receber em troca. Carlos ficou calado por um longo tempo. Finalmente perguntou: há espaço para mim na fundação? Olhei para Eduardo, que assentiu quase imperceptivelmente. Há espaço, eu disse. Mas não como diretor, nem como chefe. Como voluntário. Como alguém que precisa aprender o que significa o trabalho honesto. Eu aceito, ele disse imediatamente. Acrescentei. Isto não significa que tudo voltará a ser como antes. Talvez nunca voltaremos a ser como antes. Mas significa que você pode começar o processo de se tornar alguém de quem eu possa ter orgulho novamente. 6 meses depois, Carlos estava na minha varanda também, tomando café da manhã, mas não como meu filho mimado, e sim como alguém que tinha aprendido o valor do trabalho duro e da humildade. Ele havia ajudado a construir 3 casas para famílias sem teto. Tinha aprendido noções básicas de hidráulica e marcenaria e começado a dirigir aulas de educação financeira para os beneficiários da fundação. Giovanna nunca havia retornado e Carlos nunca perguntou por ela. Sabe, mãe? Ele me disse uma manhã enquanto olhávamos Eduardo ensinar um grupo de crianças a cuidar de um pequeno jardim que havíamos plantado. Eu acho que o pai sabia exatamente o que ia acontecer. Como assim? Acho que ele sabia que eu precisava perder tudo para me encontrar. E acho que ele sabia que a senhora precisava se afastar de nós para descobrir que era forte por si mesma. Olhei para o meu filho, este homem que havia crescido tanto em tão pouco tempo, e senti algo que não esperava sentir novamente. Orgulho materno. E sabe o que mais eu acho? Ele continuou. O quê? Acho que o verdadeiro legado que o pai nos deixou não foi o dinheiro. Foi a oportunidade de nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. Naquela tarde, sozinha no meu escritório, peguei a última carta que Gustavo havia deixado para mim, que havia encontrado no meu antigo quarto quando finalmente voltei para pegar algumas coisas pessoais da casa antes que a vendessem. Minha querida Adriana, ele havia escrito: se você está lendo esta carta, significa que Carlos encontrou seu caminho de volta para você. Significa que tanto ele quanto você aprenderam as lições que precisavam aprender. A carta continuava:
Eu nunca duvidei que você encontraria sua força. Nunca duvidei que você criaria uma vida linda para si mesma. E nunca duvidei que, quando chegasse o momento, você teria um coração grande o suficiente para dar uma segunda chance ao nosso filho. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia as últimas linhas. O amor que construímos durante 36 anos não morreu comigo. Meu amor se transformou em sabedoria, em força, em compaixão. Ele vive em cada vida que você toca, em cada família que você ajuda, em cada momento de paz que você encontra. Esse é o verdadeiro legado escondido. O amor nunca morre, ele apenas encontra novas formas de se manifestar. Eu a amo agora e sempre, Gustavo. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei na gaveta do meu escritório, junto ao anel de casamento que eu havia decidido continuar usando. Não como símbolo de um passado perdido, mas como lembrete de um amor que havia sido tão profundo que continuou a me proteger mesmo depois da morte. Naquela noite, durante o jantar familiar semanal que Eduardo, Carlos e eu havíamos começado a compartilhar, Carlos fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mãe, a senhora é feliz? Olhei ao redor da mesa. Eduardo, o homem que havia se tornado como um irmão mais velho e conselheiro. Carlos, o filho que eu havia perdido e encontrado de novo. Coco dormindo pacificamente debaixo da mesa e as fotos nas paredes de todas as famílias que havíamos ajudado através da fundação. Sim, eu respondi, e era a primeira vez em anos que eu podia dizer essa palavra com completa honestidade. Eu sou feliz, mesmo depois de tudo o que a senhora passou. Especialmente depois de tudo o que passei, corrigi, porque tudo o que passei me levou exatamente onde eu precisava estar. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, olhei pela janela do meu quarto em direção ao jardim onde Eduardo havia plantado gardênias novas, como as que Gustavo havia cultivado na casa antiga. Haviam se passado 2 anos desde a humilhação no escritório do doutor Camargo. 2 anos desde que me senti como se tivesse perdido tudo. Agora, eu me dava conta de que não havia perdido nada importante. Havia ganhado algo muito mais valioso. A certeza de quem eu era realmente, a liberdade de viver sem culpa ou manipulação, e a tranquilidade de saber que o amor verdadeiro nunca morre. Apenas encontra novas formas de brilhar. O legado que Gustavo havia me deixado não era o dinheiro escondido em contas secretas. Era a confiança na minha própria bondade, a força para escolher a compaixão em vez da amargura e a sabedoria para entender que, às vezes, perder tudo é a única forma de ganhar o que realmente importa. E enquanto eu adormecia, rodeada pela paz que havia construído com minhas próprias mãos, eu sabia que Gustavo estaria orgulhoso da mulher em que eu havia me transformado. Não a esposa que eu tinha sido, mas a pessoa completa e livre que sempre estive destinada a ser.